Boa noite, meu povo, boa noite, Metanoia. Prazer receber vocês aqui, estar aqui com a gente nesse momento. Quero começar já falando meu boa noite pro padre, sua bênção, Padre Deus Douglas. abençoe Tiele, Deus abençoe a todos que nos estão acompanhando. E é uma noite especial, vamos falar, essa semana nós celebramos Nossa Senhora de Lourdes e trouxemos ela aqui, ó, com a gente, já tá aqui com a gente, pra gente falar sobre os milagres de Lourdes. Vamos então? Vamos rodar a nossa vinheta e a gente já fala. Desde já quero pedir para vocês nessa live para compartilhar, chamar as pessoas também para assistir aqui com a gente, mandar o link para aquelas pessoas que você quer que esteja aqui com a gente também nessa noite. E nós temos um convidado também muito especial que já esteve aqui conosco, que vai nos ajudar nessa noite a falar um pouquinho mais desses milagres, professor Rafael Tonon. Muito boa noite aí, sua bênção, padre. Deus abençoe, Tonon. Satisfação Amém. imensa em Professor. tê-lo novamente aqui conosco. Muito bem, eu que agradeço a todos que estão nos acompanhando aí, né, pelos vários canais aí da Rede Século XXI, né? Espero que a nossa conversa hoje aí renda bons frutos aí, né, de crescimento Amém. na devoção à Nossa Senhora. Por Exatamente. certo renderá. E aí, Tiele, o que você tem aí de munição pra nós? Pra mandar bala no Trouxe uma assunto? munição, trouxe, né? Já vim munida com esse ícone tão bonito de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora aparece em Lourdes para Santa Bernadette. Então, acho que Isso. a gente está aqui com um professor que pode falar muito melhor do que eu, né? Particularmente, sobre a história de Nossa Senhora de Lourdes. Essa semana, dia 11 de fevereiro, que nós comemoramos essa aparição lá em Lourdes, na França. E o professor quer começar alguma introdução para contar um pouquinho de como foi essa aparição, ou o próprio padre? Eu tenho uma sugestão, porque eu sou pároco de uma paróquia dedicada a Nossa Senhora de Fátima, né? Então, eu dizia antes da gente entrar pro ar que eu sou meio viciado em Fátima, acabei deixando os outros títulos um pouco sem leitura, né? Mas nada que prejudique tanto o entendimento. Mas o que sempre me chama a atenção é o fato de que Nossa Senhora, ela vem em momentos específicos da história. Exatamente. Sempre ela vem para comunicar uma mensagem. Basicamente, a mensagem é sempre a mesma. Em linhas gerais, ela vem buscar conclamar a humanidade à penitência, à oração, à conversão. Exatamente. Agora, conversão do quê? Né? Para o quê? Obviamente, para Cristo, para o Evangelho. Agora, do que naquela época em específico? Em Fátima, você tem ali, durante a aparição, a Primeira Grande Guerra acontecendo. Quando a Virgem aparece a Juan Diego, Nossa Senhora de Guadalupe, no México, havia ali situações tensas ainda dos espanhóis com os índios, etc. Então, ela aparece a um índio. Como que justamente para chamar uma mudança de contexto naquela circunstância. Mas e na França? Né? E ali no século XIX, né? Se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, professor, aparece em 1858, 58, não é? exatamente. 4 anos depois da proclamação do dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX. Ela, inclusive, numa das aparições, ela confirma esse dogma, né? Quando ela é perguntada quem é a senhora, ela diz, eu sou a Imaculada Conceição. Exatamente. Que é o que dá crédito a Santa Bernadette. Sim, que nem porque Santa crédito Bernadette tinha, não né? tinha a menor condições de saber o que era isso, né? Porque ela era... Exatamente. Um dos livros que eu li no site do Padre Paulo Ricardo, ele dizendo que ela era pobre em todos os sentidos. Não só materialmente, mas até intelectualmente, tadinha. Ela não tinha condições, era paupérrima. Então não havia a menor possibilidade naquele período, com recursos de comunicação bastante limitados, no interior da França,
uma menina saber o que era a Imaculada Conceição, 4 anos depois da proclamação do dogma. Sim, Então sim. isso realmente chamou a atenção pro fato de que algo E ela não sabia o sobrenatural. que significava, né, padre? Ela nem Inclusive, ela sabia. fica decorando o que Nossa Senhora falou para ela falar para eles, porque ela não sabia nem o que significava. Aham. Mesmo Então, porque ela eu não acho que sabia nem que era a Santíssima Trindade. Né? quando Nossa Senhora aparece em Fátima, por exemplo, ela fala de Rússia, né? Os males da Rússia, e a Lúcia conta que eles nem sabiam o que era isso, Rússia. Eles sabiam que era Portugal, Espanha, que era ali perto, França, algum outro, mas Rússia ela nunca tinha ouvido falar. Então, sempre um contexto histórico chama, parece que puxa o céu para a terra, para exortar a terra. Então, acho que a gente poderia começar por aí, professor. O que, no seu ponto de vista, como um historiador e como um fiel católico, você identifica como sendo algo que o céu olhou e disse, não, nós temos que descer, vamos mandar a maior missionária de todas, que é a Santíssima Virgem. Na verdade, né, padre, quando a gente pensa assim em Lourdes, né, Lourdes não é um fato isolado. É isso que é importante quando a gente vai estudar a aparição de Lourdes. E Fátima também não. Né? Na verdade, existe uma interligação e parece que Nossa Senhora ela se comunica em capítulos, né? Ela teve uma trilogia de aparições na França. Essas aparições elas começam das 3 grandes aparições. Houveram outras aparições marianas na França no século XIX, mas as 3 principais aparições foram a aparição de Rui du Bac em 1830, quando Nossa Senhora aparece a Catarina Labouré, que era filha da Caridade de São Vicente, tão simples, tão pobre, tão ignorante quanto Santa Bernadette. Era uma moça extremamente simples e foi a escolhida de Nossa Senhora. Depois, num segundo momento, Nossa Senhora escolhe 2 cuidadores de vacas, 2 pastores de vacas, La Salette. Maximino e Melanie Calvat, em La Salette. No alto de uma montanha, né, Nossa Senhora vai aparecer. E é interessante que é uma linha de continuidade. Naquilo que Nossa Senhora falou em 1830, 16 anos depois, em 1846, ela continua falando. Em 1846, que é La Salette, Nossa Senhora ela descreve profeticamente, com uma clareza assim absurda, os fatos históricos daquele tempo e daquilo que viria. Então, por isso que La Salette ela vai encontrar sua realização onde? Em Fátima. Então, nós temos Rui du Bac, La Salette, Lourdes, depois em 1858, e depois o fechamento desse ciclo de aparições já não se dá na França, mas em Portugal. Em Portugal. E em Portugal, em Fátima, Nossa Senhora fecha essa mensagem resumindo aquilo que ela disse anteriormente. Então, Fátima é a síntese das aparições anteriores. Então, Nossa Senhora começa a falar no século XIX, continua falando no século XX. Agora, é claro, houveram outras aparições menores de Nossa Senhora, como, por exemplo, a aparição a Estelle Faguet, em 1876, em Palais-Voisin, o Palais-Voisin, que é a pronúncia francesa aí correta, que é uma aparição que ocorreu assim em poucas ocasiões, foi mais uma repetição das anteriores. Agora, essas 3 aparições que eu citei, quais são as grandes novidades dessas aparições? Elas se inserem num contexto histórico muito complicado. A França estava saindo de um contexto de desgraça total e completa. E aí eu explico por quê. O problema que atrai o céu à terra, como o senhor bem disse, se deu no século XVIII. Em 1789, explode a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi uma revolução, vamos dizer aqui com todas as letras, liberal, maçônica e anticatólica. Os 2 grandes objetivos da Revolução Francesa quais eram? Destruir a monarquia e destruir a igreja. Esse era o desejo, destruir essas 2 coisas. Nós vamos destruir a monarquia porque entendemos que a monarquia tem uma ligação muito grande em termos de missão com aquilo que a igreja sempre ensinou sobre a monarquia. Quem que falou sobre monarquia? Quem que fundamenta a doutrina da igreja aí a respeito dessa visão política? Jesus.
quando Pilatos vem e diz para Jesus: por acaso você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te matar? E o que Jesus responde para Pilatos? Você não teria poder nenhum se esse poder não tivesse sido dado do alto. O que Jesus quer dizer com isso? Que todas aquelas pessoas, sejam reis, sejam presidentes, seja qualquer tipo de governante, se esta pessoa está no poder é por permissão de Deus e essa pessoa deve corresponder a essa missão. Então, Jesus ele diz, quem governa todas as coisas em última instância é Deus. Aham. As pessoas podem ter a ilusão de que governam, mas quem governa todas as coisas é Deus. Sim. É a providência divina. Então, Jesus coloca as coisas no lugar. Então, a monarquia francesa, ela nasceu católica, né? Era uma monarquia pagã. O rei Clovis, lá no início do século V, se converteu. E, historicamente, os reis franceses foram católicos, defensores da igreja. Inclusive, muitos reis foram santos. Muita gente da família real francesa foram grandes santos, né? A gente, por exemplo, quando fala do rei Luís XIV da França, a gente pensa no rei Sol, o rei absolutista que impõe o seu poder, mas às vezes a gente se esquece que o Luís XIV ele teve duas filhas que eram carmelitas. Duas filhas que abandonaram a nobreza, renunciaram ao seu título de nobreza para entrar no Carmelo. Então, na família real francesa, nós temos muita gente de fé na família real francesa. O confessor da família real francesa no século XVII foi São Vicente de Paulo. Olha só. Então, não é fraco, não. Pois é, a monarquia francesa sempre teve uma ligação muito grande com a igreja, né, com os santos, né? Agora, é claro que nem sempre eles corresponderam a essa graça, a esse cuidado. E por que a França, o que acontece na França, tem um impacto espiritual, inclusive, sobre o resto do mundo? Porque a França foi a primeira nação do mundo a se converter inteiramente ao catolicismo. A França é chamada pelos historiadores da igreja de a filha primogênita da igreja. Por quê? Quando o rei Clovis se converteu, se tornou cristão, imediatamente o seu exército depôs as armas e pediu o batismo. Foi naquele período de São Remígio, professor? Isso. São Remígio teve que batizar 15 mil pessoas no mesmo dia. O bispo teve que ser sustentado pelos diáconos, que ele estava quase desmaiando. Já pensou? Ele não conseguia parar em pé. 15 mil. Às vezes eu tô quase desmaiando na igreja com 10, 12, imagina 15 mil. 15 mil, né? Ele batizou 15 mil no mesmo dia. Então, imagina, então a França, ela nasceu católica, faz parte da índole da França esse ser católico. Agora, a França nem sempre correspondeu a essas graças. Então, você vai falar, mas o que isso tem a ver com a aparição de Lourdes? Tem tudo a ver, vocês vão entender, é uma linha do tempo. Em 1675, uma freira de uma cidadezinha francesa chamada Paray-le-Monial, essa freira chamada Margarida Maria Lacoque, Santa Margarida, estava fazendo adoração ao Santíssimo. Ela estava na capela adorando Jesus Eucarístico exposto. Num dado momento, ela baixa os olhos ali rezando, faz um ato de amor a Jesus. Quando ela levanta os olhos, ela vê Nosso Senhor no altar, sobre o altar, não mais as espécies eucarísticas, mas ela vê o próprio Cristo, como ela mesma descreveu, né, na sua belíssima humanidade. E ela diz assim que ela sentiu o coração dela arder ao ver a humanidade santíssima do Salvador. Ela viu Cristo como homem, de carne e osso, ali diante dela, ressuscitado, como os apóstolos viram. E Jesus faz o quê? Ele mostra, ele abre a sua veste e mostra o peito. E no peito, por entre as costelas, pelo buraco da lança do soldado, ele mostra o seu coração. E Santa Margarida vê aquele coração pegando fogo, coroado de espinhos e com uma cruz em cima do coração. E o que Nosso Senhor diz? Eis o coração que tanto amou os homens, e deles só recebe ingratidões. E ele faz um convite a Santa Margarida de que expie os pecados dos homens que desprezam o amor do coração de Jesus neste augusto sacramento, na Eucaristia. Então, Jesus ele faz esse convite. Santa Margarida, na primeira aparição, foram 3 aparições. Na primeira aparição, ele chama ela, pessoalmente, para expiar esse pecado, e ela aceita. Na segunda aparição, ele pede que as almas consagradas, padres, freiras, diáconos,
que estas almas expiem os pecados da humanidade. A comunidade religiosa dela, vários padres, o próprio confessor Santa Margarida, que era São Cláudio La Colombière, né, que é o jesuíta, né, um santo jesuíta, ele também, e assim vários padres, e os jesuítas vão abraçar essa devoção, vão pregar, vão falar sobre ela. Então, o primeiro convite é Santa Margarida, o segundo, as almas consagradas, e o terceiro convite foi estendido a toda a igreja, mas especialmente ao rei da França. O que Jesus pede a Santa Margarida? Peça ao rei da França, Luís XIV, peça ao rei da França que me consagre a França, senão, dentro de algum tempo, desgraças maiores sobrevirão sobre a filha primogênita da igreja, porque o inferno se move contra ela. Santa Margarida, ela não conseguia ter acesso ao rei, ela lutou muitos anos para conseguir esse acesso, até que ela conseguiu que uma mulher da nobreza se comprometesse a entregar a carta ao rei Luís XIV. Em 1689, 100 anos antes da Revolução Francesa, essa carta é entregue a Luís XIV pedindo a consagração da França ao Sagrado Coração de Jesus. E Luís XIV nunca respondeu a essa carta. Ele morre no começo do século XVIII, não consagrou a França. Depois de Luís XIV veio Luís XV. Luís XV ficou 50 anos no poder e os primeiros 25 ele ficou torrando a fortuna do Luís XIV. Luís XIV. E quebrou a França economicamente e causou uma série de problemas. Luís XV teve diversas amantes, foi um homem muito dado a festas e a frivolidades e foi se converter no fim da vida, quando morreu de câncer na bexiga e não teve tempo de consagrar a França ao Sagrado Coração de Jesus. Em 1789, o bisneto de Luís XV assume o trono, porque os filhos já tinham morrido, os netos também, então o bisneto assume o trono, Luís XVI. E Luís XVI, no meio daquela balbúrdia que ele herdou daquele reino já todo bagunçado, ele tenta colocar, era um rei justo, era um rei piedoso, era bom católico, era homem de missa diária, de confissão constante, ele entrou para a história como sendo um rei fraco e tudo mais, mas ninguém olha as outras virtudes desse homem. E o Luís XVI, ele foi arrastando essa consagração e deixando para depois. Em 1789 explode a Revolução Francesa. E aí ele já não teve mais tempo. E aí ele fez um voto a Jesus de que se ele conseguisse ainda se libertar, ele consagraria a França, mas já era tarde demais, ele já estava preso, a consagração não foi feita e veio a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, 50 mil, entre padres, bispos e freiras, 50 mil cabeças rolaram por cadafalsos da Revolução Literalmente. Francesa. Literalmente. Foi uma carnificina. Assim, uma carnificina, uma perseguição terrível. Né? Num desses massacres, foi o massacre do Convento do Carmo, em Paris, em que 180 padres foram guilhotinados, sem julgamento, sem nada. Foram presos pelo crime de estarem usando batina. Já pensou? E a Revolução Francesa simplesmente por fazer aquilo que tinha que fazer. Não deveria utilizar a veste talar. Esses padres embatinados foram os quase 200 padres para a guilhotina. O convento das Carmelitas de Compiègne, as 16 freiras, eles arrancaram as grades do Carmelo e disseram para as freiras: as senhoras estão livres, porque na Revolução todo mundo é livre. O que elas disseram? Mas a gente está aqui porque a gente quer. A grade não está nos prendendo, não. Quem quiser sair pode ir embora. E eles entenderam isso como uma afronta à Revolução e mataram as 16 religiosas de Compiègne. Depois começa o levante da Vendéia, os católicos da Vendéia, que era uma região da França, onde, curiosamente, São Luís Maria Grignion de Montfort ensinou o povo a se consagrar a Nossa Senhora através da total consagração à Virgem Maria. O famoso método da escravidão, né? Da verdadeira devoção. Então, curiosamente, na região onde o povo católico praticava a escravidão a Maria, a Jesus por Maria, nesta região, as ideias da Revolução Francesa não entraram. Olha só. E aí veio a Guerra da Vendéia. Os católicos se levantaram, pegaram em armas e usavam qual distintivo nessa luta? O Sagrado Coração de Jesus. Eles bordavam sobre a roupa o Sagrado Coração de Jesus e escreviam a frase: Pour Dieu
e por le roi, né? Por Deus e pelo rei, nós vamos lutar. E esses católicos, esses mártires da Vendéia, tombaram valentemente lutando. Inclusive, o governo revolucionário de Paris disse: um dos distintivos para reconhecer se o indivíduo é contra-revolucionário é se ele estiver com um emblema do Sagrado Coração de Jesus, ou usando as cores do Papa. Quais eram as cores do Papa? O branco e o amarelo. Estes símbolos de fidelidade à igreja, de amor ao coração de Jesus, eram suficientes para levar as pessoas à guilhotina. Então, a França tratou os ministros sagrados dessa maneira. Né? Ou seja, Nossa Senhora vem mesmo para tentar resgatar algo de uma França já, do ponto de vista da fé, destruída. Destruída. E aí, depois da Revolução Francesa, vem Napoleão, que era católico, mas era um sujeito translocado, né? Megalomaníaco. Né? E, embora fosse católico e foi educado como católico, Napoleão, quando era moleque, ele ajudava a missa. Ele sabia ajudar a missa em latim, ele conhecia a liturgia da igreja, conhecia o catecismo da igreja muito bem. E o que ele vai fazer? Nessa megalomania dele, primeiro ele faz um acordo com a Santa Sé, permitindo que os padres voltassem à França e pudessem rezar a missa e praticar a religião livremente. Mas ele fez isso para conseguir o apoio político dos católicos. Ele assina a concordata com o Papa Pio VII. Depois, em seguida, ele sequestra o Papa Pio VII para vir coroá-lo como imperador. Meu Deus do céu. E aí ele sequestra o Papa e no ensaio da coroação ele coloca o trono do Papa lá no fundo do presbitério da Catedral de Notre Dame e o cenário da coroação à frente do altar. E o Papa não entendeu, falou: mas meu braço não alcança a sua cabeça nessa distância, como que eu vou colocar a coroa? Ele disse: então, a novidade é que o senhor não vai colocar a coroa na minha cabeça. Eu mesmo vou colocar a coroa na minha cabeça e o senhor, de lá de trás do seu trono, simplesmente vai me dar a bênção. Qual mensagem Napoleão queria passar? Agora está sendo inaugurado um reino maior do que todos os reinos europeus, onde nem o Papa, que era considerado a maior autoridade moral, até pelos países protestantes. Os prussianos, que eram luteranos, eles respeitavam a autoridade moral do Papa e Napoleão não respeitou. Ele falou: eu mesmo me autocoroo. Por isso que Nossa Senhora fez tantas aparições no mesmo país, né? Pra ver se as coisas... o típico da mãe, né? Ela fica atrás do filho que tá se destruindo, acabado, é atrás desse que ela vai. Pra tentar botar no lugar de volta, né? Mas agora que eu citei a palavra aparição, deixa eu só fazer até a pergunta aqui do Wanderson, porque ele pergunta pro Padre Douglas, qual a principal diferença entre aparições, revelações e visões? Todas têm a mesma importância? Não, importância cada uma tem na sua proporção. Agora, são fenômenos diferentes, né? Trocando aqui em miúdos. No caso, revelações, aquele que se refere a revelações com R minúsculo, não a revelação da fé, né? Do patrimônio da fé. São inspirações interiores que as pessoas sentem. E isso pode vir de diversas formas. Uma delas em forma de visões, né? Mas uma visão intelectiva, que a pessoa vê como uma imagem na mente dela. Agora, a aparição já não é algo que se dá no interior da pessoa, mas um fenômeno externo a ela. Ou seja, que uma real projeção diante dos olhos da pessoa. Exatamente. O Papa Bento XIV tinha um escrito a respeito disso, né? Que a aparição ela pode se dar ou pela presença daquela pessoa que está no céu, no caso Jesus ou Maria, de corpo e alma, e que por terem corpos glorificados não estão presos ao espaço e podem, portanto, sem sair de lá, aparecer aqui. Ou então o Espírito Santo pode imprimir no olhar do vidente uma visão da pessoa que está lá no céu. Então, a real natureza de cada aparição, isso nós só vamos saber quando nós estivermos lá. Mas o fato é que apareceu e alguém viu de maneira ocular, não foi uma imagem intramental, né, dentro da mente, mas essas aparições de que nós estamos falando são impressões reais diante dos olhos dos videntes. Mas, padre, a gente até falava na semana passada em relação ao combate espiritual, que a gente falava que muitas aparições
podem ser até questões demoníacas mesmo. Sim. E é engraçado, me confirma até, professor, se eu estiver errada, mas eu acho que em uma das aparições de Nossa Senhora, a Santa Bernadette, ela joga a água benta. E Nossa Senhora sorri, né? Muito na intenção de sou eu mesmo, né? O Mas professor tá pode certo. contemplar isso daí. Olha, eu quero receber rapidamente o pessoal que está chegando da missa, né? Porque Sejam de repente deu um bem-vindos. boom aqui de telespectadores. Você que está chegando da missa, nós estamos hoje aqui no Metanoia falando sobre as aparições de Nossa Senhora em Lourdes. Se você é devoto da Santíssima Virgem, quer aprender, entender um pouco mais, se aprofundar no amor a esta cuja memória nós vamos celebrar na próxima sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Então, continue nos acompanhando aqui, que nós estamos com um convidado que é expert no Excelente. assunto, professor Rafael Só quero Tonon. fazer um adendo que dia 11 de fevereiro é dia do enfermo também. Olha só. Tava olhando. E é o dia também de Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes intercedendo por toda a enfermidade, até pelo que nós temos passado. Mas então, professor, falar um pouquinho dessa situação, o senhor confirma aqui, que eu falei até que... Eu vou até puxar aí o gancho da pergunta, né? Aham. A aparição, aí Nossa Senhora vem em socorro da França, né? O que eu estava falando. Então, Sim. começa essas manifestações no período pós-napoleônico, quando a monarquia católica é restituída na França. E aí, quem ocupa o trono da França é Luís XVIII e Carlos X, que eram primos de Dom Pedro I, nosso imperador brasileiro. Olha só. Eles eram parentes do nosso imperador, eram descendentes do rei São Luís IX da França, e os dois, tanto Luís XVIII quanto Carlos X, eles eram irmãos do Luís XVI, que foi guilhotinado na Revolução Francesa, junto com a rainha Maria Antonieta, que, inclusive, antes de serem guilhotinados, rezaram a consagração ao coração de Jesus, pessoalmente. Luís XVI ele participou da missa, e logo em seguida ele foi sacramentado e foi guilhotinado. Nossa. Então são reis que morreram também, a gente pode dizer, por ódio à fé. O Papa, na época, o próprio Papa Pio VI, ele diz que os reis da França morreram por ódio à fé, são reis mártires. E aí, então, vem o início do século XIX. No início do século XIX, Nossa Senhora aparece para Catarina Labouré. No caso da Catarina Labouré, é um dos únicos casos na história da Igreja em que nós temos uma certeza mais objetiva de que não foi simplesmente uma projeção da Virgem Maria, mas uma aparição física, corpórea. Por quê? Alguns detalhes importantes, né? A Catarina Labouré, ela era uma camponesa muito simples, como a Bernadette. A gente vai focar na Bernadette, mas só passando rapidamente pela Labouré. E ela tinha uma irmã que era freira, filha da caridade, mas ela não tinha a mínima ideia do que era carisma, congregação, fundador. E ela teve um sonho com um padre que sorria para ela e chamava ela para entrar, mostrava para ela uma casa de freiras e dizia assim: você tem que vir aqui, você vai ser feliz aqui, o que você procura está aqui. E um dia ela foi com o pai visitar a irmã em Paris. Quando ela chegou na portaria do convento, ela viu a foto de um padre, a pintura de um padre, e ela falou: é o padre do sonho, que me disse para vir inclusive para cá, a casa do sonho era aqui. E perguntou para a irmã dela, falou: quem é esse padre que está aqui? Ela falou: esse padre é São Vicente de Paulo. E ela se deu conta que ela tinha visto São Vicente em sonho. Muito bem, ela entrou no noviciato das Filhas da Caridade e no dia que ela chegou no noviciado, o coração de São Vicente, a relíquia do coração, essa relíquia eu vi lá em Paris, eu também vi, lá em Paris. Meu filho se chama Vicente por causa disso. Eu visitei lá São Vicente, tirei o nome do meu Vicente lá de São Vicente de Paulo. No dia que o coração dele chegou, as irmãs pegaram um roquete, um paramento de São Vicente, cortaram vários pedacinhos, deu um para cada noviça. Olha a simplicidade da Catarina Labouré. Ela pegou o pedacinho dela e a madre falou assim, a mestra: cada uma faça um pedido na sua vida religiosa, na sua consagração para São Vicente, que é nosso pai. A Catarina Labouré, querendo que o pedido dela tivesse mais eficácia, ela engoliu. Ela pegou a relíquia e comeu. Comeu um pedaço de pano. Ela engoliu lá o pedacinho, o fragmento de pano e pediu para São Vicente. Falou assim: olha o pedido dela. Eu queria ver Nossa Senhora. Olha o meu só. grande desejo, eu não peço mais nada, só isso. Eu queria ver Nossa Senhora na simplicidade, na humildade dela. À noite ela é despertada por um menininho. Pequenininho, na beira da cama dela, ela fica assustada e pergunta: como que você entrou aqui? E o menino responde para ela, falou: eu estou o tempo todo com você.
Ela falou, como assim o tempo todo comigo? Eu nunca te vi. Ela era muito camponesa, muito direta, muito simples. Santa Bernadette também era assim. Ele falou, eu sou seu anjo da guarda, por isso que eu estou sempre com você, é que você não me vê. Mas hoje você está vendo, vem comigo. E ela, muito obediente, ela falou, mas eu não tenho permissão para sair da cama à noite. Ele falou, não, levanta e depois você explica para a sua superior. E desceu com ela até a capela e indicou um lugar no presbitério, do lado da cadeira do padre confessor. Falou, ajoelha aqui. E ela falou assim, ajoelha, mas por quê? Né? Ele falou assim, por quê? Você não pediu para ver Nossa Senhora? Então, São Vicente pediu para Jesus e Jesus vai te dar essa graça. A mãe dele precisava mesmo dar um recado aqui para todo mundo e você vai ser a mensageira. E ela se ajoelhou ali, confusa, assustada. De repente, ela vê na sacristia, ali da capela de Rui do Baque, ela vê uma grande luz, estava tudo apagado, ela viu uma grande luz. E ela percebeu que não tinha nada aceso, a luz emanava da própria Virgem Maria. E ela escuta o barulho do tecido, né, dos vestidos de Nossa Senhora, né, se ajeitando, e de repente ela vê Nossa Senhora atravessando pelo presbitério. E aqui eu acho o dado mais interessante desta aparição. Quando Nossa Senhora cruza o presbitério, ela faz a vênia profunda de adoração para o sacrário, para o seu filho. Nossa Senhora faz a vênia profunda de adoração, vem e se senta na cadeira do padre confessor. E é muito curioso o constrangimento da Laborré quando ela vê Nossa Senhora. Ela não acredita no que viu, Nossa Senhora, né, puxa a conversa, mas então, né? Já pensou? Então, e é curioso que ela ficou tão confusa, e aí esse é um dado importante da aparição. Nossa Senhora puxa as mãos dela. É um dos únicos casos nas aparições. É porque é difícil ela ter contato físico, né? Geralmente Nossa Senhora não toca. E na aparição de Rui do Baque, Nossa Senhora pega as mãos da Laborré e coloca as mãos descansando sobre o colo, sobre os joelhos dela. Então, a Catarina Laborré tocou Nossa Senhora na sua humanidade. Olha só. Tanto é que é muito curioso, quando a gente olha o corpo incorrupto da Laborré, ela está bem pintada, ela morreu já velha, né? As mãos dela não estão pintadas. Ficaram bem intactas. As mãos intactas. Se preservaram, as mãos que tocaram aquela a quem a mancha do pecado não tocou, também as mãos da Laborré parece que não foram tocadas pela velhice, né? Professor, já por conta do nosso tempo, vamos dar uma avançada aí para falar da aparição de Lourdes em si, né? Porque acredito que já deu para contextualizar bem, não é? Nossa Senhora começa aí, a partir dessa tríade de aparições, uma missão, né? Na França. E aí, em Lourdes, então, Nossa Senhora completa esse ciclo quando a Bernadette, junto com uma irmã e uma prima e uma amiga, vão recolher lenha. A Bernadette, ela tinha 14 anos, não tinha feito primeira Eucaristia porque, dada a sua limitação intelectual, ela não tinha conseguido decorar o catecismo. Então, ela não pôde receber a primeira Eucaristia. A Bernadette não sabia rezar o oferecimento do terço. Ela só tinha decorado as orações, o Creio, o Pai Nosso, o Glória e a Ave Maria. Era o que ela sabia rezar. Ela não sabia meditar os mistérios do terço, ela não sabia o catecismo, ela sabia repetir as orações do terço. É o que ela sabia rezar. E ela sabia muito pouco. Não sabia nem que era a Santíssima Trindade. Ela nem sabia essas coisas. Sabia. Ela tinha uma noção muito simples assim da fé, de uma família extremamente pobre, passaram fome, passaram muita necessidade. Isso certamente afetou o desenvolvimento cognitivo dela. Ela mesma dizia que ela tinha uma memória muito curta, ela não conseguia se lembrar de muita coisa, de muita informação. E no dia 11 de fevereiro de 1858, quando ela vai recolher lenha na Gruta dos Porcos, né? Massabielle significa isso, é a Gruta dos Porcos. Era um local onde os pobres iam, era um brejo na beira do rio. Então, naquele brejo ali, os criadores de porcos soltavam seus porcos ali para espojar no barro que tinha por ali, e era ali que as meninas iam recolher lenha. E nesse dia, a Bernadette, ela escuta um assovio. O tempo estava parado, estava frio, mas estava parado, e ela escuta um vento, como que um assovio. E ela pergunta para as amigas se tinham ouvido, e as outras não ouviram. E num dado momento, ela se vê estática, e as amigas perceberam isso, e ela tira do bolso. Imediatamente, quando ela vê uma senhora na cavidade da gruta de Massabielle,
ela vê uma jovem vestida de branco com uma cinta azul e imediatamente ela olha para essa senhora e vê que essa moça trazia um terço pendurado nas suas mãos. E a Bernadette faz o quê? A Bernadette tira o terço do seu avental e mostra para ela. E a aparição mostra também para ela o terço. E então a Bernadette começa a desfilar as contas do rosário e nessa primeira aparição Nossa Senhora não disse nada. Depois vão se suceder outras 17 aparições, foram 18 aparições ao todo em Lourdes. E em Lourdes, uma parte das aparições é pública, são coisas que Nossa Senhora mandou a Bernadette dizer. Algumas coisas Nossa Senhora mandou a Bernadette dizer ao bispo e depois às outras autoridades da igreja. A Bernadette ela chegou a escrever ao Papa Pio IX na época, por ordem do próprio bispo ali de Tarbes. Ela escreve ao Papa Pio IX contando algumas coisas que Nossa Senhora pediu. E no fim das contas, algumas coisas, algumas dessas mensagens se referiam à própria Bernadette. E ela só contou para as suas superioras e para os confessores, né? E aí só depois da morte dela é que a gente ficou sabendo o que Nossa Senhora disse, né? Nossa Senhora falou muito sobre vocação, sobre o sofrimento, o que Deus reservava para a vida dela, né, pessoalmente. Alguns padres até dizem que o segredo de Lourdes, né, de Nossa Senhora de Lourdes, a aparição de Lourdes é a própria Santa Bernadette, né? É toda a história de Bernadette, né, da simplicidade dela, pequenez, porque ela era literalmente pequena, né? Parece que ela tinha 1,40 m, se eu não me engano. Mas sabe, professor, uma outra coisa que eu queria falar, que é interessante... até os milagres, né? Porque a gente está falando da questão dos milagres de Lourdes, mas a quantidade de milagres que existe em Lourdes, né? Pelo que eu sei, até agora 70 são reconhecidos pela igreja. Existe até um departamento médico lá de Lourdes. A igreja leva tudo isso muito a sério. Mas eu queria falar uma curiosidade que eu vi, achei muito interessante, porque uma das pessoas que vai até Lourdes buscando cura é Santa Zélia Martã, né? A mãe de Santa Terezinha, a mãe do de Menino Santa Jesus. Terezinha do Menino Jesus, exatamente. Essa eu não sabia. Quando ela descobriu o câncer de mama, ela viaja com a Paulina, né, que depois virou a Madre Maria do Sagrado Coração. Ela vai com a Paulina, que Santa Terezinha dizia que era outra mãe, né, dela, né? Tinha a Maria e tinha, né, então, quando ela vai a Lourdes, ela pede a Nossa Senhora a cura, mas Nossa Senhora não dá, né? Isso é interessante, né? Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, Deus só nos dá se é para o nosso bem, para a nossa salvação. Para Santa Zélia, essa graça, embora fosse Santa Zélia, essa graça foi negada. Mas muitos outros foram buscar Lourdes e alcançaram a graça. Uma curiosidade interessante é que o imperador Napoleão III, que era sobrinho do Napoleão Bonaparte, que era um sujeito anticatólico, anticlerical, o filho dele caiu doente. E foi bem na época das aparições de Lourdes. E alguém falou para a imperatriz, a mulher de Napoleão III, olha, Nossa Senhora apareceu em Lourdes. E as autoridades civis e militares haviam interditado a gruta e a fonte. E a mulher do imperador chega a Lourdes de trem e foi com uma garrafa para recolher. E aí ela falou, então vocês abram isso aqui imediatamente, porque é para o filho do imperador. E ela leva a água de Lourdes e o filho do imperador é curado. Olha. E aí, imediatamente, Napoleão III manda abrir a gruta. Ele fala, né, que ninguém seja impedido de pegar a água, né, da gruta de Lourdes. Né? Olha só. Então, Nossa Senhora ela curou assim, muita gente. E são curas absurdas, assim, né? Curas do ponto de vista científico inexplicáveis. Exatamente. Aliás, Nossa Senhora ela fez isso desde o começo. Né? Numa das últimas aparições, ela fala para Bernadette. Mandou Bernadette ir com uma vela acesa até Lourdes. E a Bernadette foi. Nossa Senhora fala para ela num dado momento. Agora coloque a sua mão sobre a chama. E a Bernadette ficou com a mão 5 minutos, com um médico monitorando a Bernadette, do lado dela, né, 5 minutos. E o médico espetou a Bernadette com agulhas, com alfinetes, durante a visão de Nossa Senhora. A Bernadette não sentiu nada, o fogo não consumiu a mão dela, e depois Nossa Senhora disse assim, pode apagar a vela, agora você vai comer essa planta que tem aqui, ó, no chão da gruta, era veneno. Nem os porcos comiam. Santa Bernadette comeu e não passou mal. E depois Nossa Senhora disse, agora você vai cavar o chão e vai beber dessa água. Era uma água barrenta, ela bebeu, depois essa água ficou limpa
dessa água surgiu a fonte de Lourdes, que é a fonte da cura até hoje para tantos enfermos, né? Aqui ele falou, são 70, né? Agora são 72, já tem mais 2 milagres que foram reconhecidos. São 72 milagres que não tem explicação científica nenhuma. Exatamente. Um dos últimos milagres é uma mulher francesa que nasceu cega, ela nasceu sem a córnea. Quer dizer, se não tem a córnea, não tem ligação com o nervo óptico, com o cérebro. Essa mulher foi a Lourdes, rezou a Nossa Senhora, se lavou na água da fonte e ela enxerga sem córnea. Então, é bastante absurdo, né? Um dos milagres que eu acho bem bonito, eu acho que é Mary Bailey, não sei se é assim que pronuncia, porque eu não sei de onde ela é, mas ela vai até Lourdes também, e alguns médicos estavam indo junto na época exatamente para verificar a autenticidade das coisas. E essa Mary Bailey, ela no trem já estava tão mal que os médicos diziam que ela não aguentaria chegar a Lourdes. Então, ela vai e lá ela tá com uma distensão abdominal, não lembro qual que era a doença dela, mas ela tá com essa distensão abdominal e o médico vê ela sendo curada na hora, quando colocam a água sobre ela. E na volta eles examinam, vê que ela está bem e ele continua acompanhando todo o processo da Mary exatamente porque ele era cético. Ele falava, não faz sentido. E ele... É engraçado porque esse médico, ele depois descreve, faz uma tese para falar do que aconteceu com a Mary, que era realmente um milagre. E ele perde até o cargo dele numa faculdade importante, mas depois, mais para frente, ele vai conseguir algo bem melhor. Eu acho tão bonito assim de ver, porque não é só a cura que foi feita nela, né? Mas a conversão do próprio médico e de outras pessoas que chegam através da cura também, né? É lindo, assim, de ver. E muita gente cética, muitos médicos ateus que foram a pedido da própria igreja para analisar, para ser uma opinião de fora da igreja, muitos acabam se convertendo ali. De ver a impossibilidade médica mesmo, de haver alguma intervenção. Por exemplo, uma pessoa enxergar sem córnea é absurdo. Porque tem alguns critérios, né, professor, padre, acho que vocês podem dizer melhor, que a igreja, ela coloca como critério mesmo para que aquilo seja considerado milagre. E uma das coisas é o tempo até, né, porque tem alguns que para ser certificado como milagre demoram anos, e né. E a contranaturalidade, porque você veja, Deus não criou novas córneas nesse caso, não colocou outra córnea, não, ela enxerga sem córneas. Exatamente. Então é um absurdo. Teoricamente com um órgão que não serve para nada, ele não tem ligação com nada, né? Então, quer dizer, é um mistério, né? E ela não tem o movimento, como ela não tem a córnea, a ligação com o nervo óptico, é interessante, o olho dela não se move, ele é parado, mas ela enxerga. E ela distingue cores, e ela não tem problema de vista. Que maravilha. Então, quer dizer... É algo, né? Deus sempre faz as coisas para confundir mesmo, né? Aqueles que acham que sabem de alguma coisa. Professor, eu tenho uma pergunta assim, em relação às aparições no período. Como se deu o processo de credibilidade? Né? Porque eu não sei exatamente a ordem das aparições e tudo mais, mas todas seguem mais ou menos um padrão, vai parar lá no pároco da cidade. Isso. E como se deu esse processo? A Bernadette, inicialmente, como ela não tinha muita certeza do que ela estava vendo, por insistência da irmã, das amigas que estavam juntos, ela contou para as meninas. E ela não queria contar, ela queria esperar um pouco para ver o que era aquilo. E as meninas chegaram e a irmãzinha de Santa Bernadette já contou para a mãe dela. Falou, a Bernadette está conversando com uma senhora lá na gruta. E a mãe de Santa Bernadette, muito brava, já ameaçou eu bater, já ameaçou, falou, você para com isso, com essa história e tal. E as aparições, elas se renovaram. E depois Nossa Senhora começa a falar com ela e pede que ela volte. Como aconteceu em Fátima, em outros, olha, eu quero que você venha aqui com tal frequência, depois de um intervalo de tantos dias. Que curioso que a mãe da Lúcia também se comportou da mesma forma, né? Em Fátima, ameaçou bater e tudo. E a mãe de Santa Bernadette, acho que as crianças ficou mais inventando, preocupada ainda. Por quê? Porque o pai de Santa Bernadette era cego de um olho e ele era moleiro. Ele tinha conseguido um emprego de fazer farinha. A muito custo ele conseguiu esse emprego. Ela falou, agora você inventa uma história dessa, daqui a pouco seu pai perde o emprego. Exatamente. Falou, nós eles vamos passando morrer de necessidade, fome, né? Santa Bernadette, antes, né, do pai conseguir esse emprego, eles estavam numa situação financeira tão ruim que os irmãozinhos dela iam à igreja paroquial de Lourdes para comer a cera das velas, do resto das velas, Meu Deus. porque não tinham o que comer em casa. Então, imagine o desespero dessa mãe. Falou, você para com isso, né? Você vai prejudicar o emprego do seu pai e tudo mais.
Mas aquilo era irresistível, assim. Teve uma das aparições que a mãe, né, o pai de Santa Bernadette, ele foi mais crédulo, assim, porque ele sabia a filha que tinha. Santa Bernadette, ela tem uma personalidade, assim, que eu acho, assim, encantadora, porque ela era muito pobre, muito simples, só que ela era muito sincera, ela falava as coisas, assim, na lata, ela não estava nem aí se ela ia agradar ou desagradar. E ela era pequenininha, ela tinha 1,40 m, ela não cresceu, talvez até pela má alimentação na infância, na adolescência, ela não cresceu, ela tinha muitas limitações, mas ela era muito sincera, ela não mentia. E o pai disse isso para a mãe, falou, mas ela não mente, ela nunca mentiu para nós, por que que ela... E aí, num dado momento, a mãe dela briga, fala, você não vai, não sei o quê, e ela começa a chorar. E o pai, quando vê ela chorando, ele fala, veste a sua blusa aí, calça o sapato, para não tomar friagem, vamos que eu vou com você. E o pai vai com ela até a gruta, e o pai se ajoelha junto com ela. Quando ela começa a falar com o nosso... Aí, nessas alturas, a notícia já tinha corrido, já tinha uma multidão, o governo anticlerical da França já estava de orelha em pé, e aí falaram para o padre de Lourdes, você tem que tomar uma providência. O padre falou, eu não vou tomar providência nenhuma, porque não me foi comunicado nada. Aí, o que acontece? Nossa Senhora fala para Bernadette. Fala assim, eu quero que você diga aos padres, olha que interessante, um dos critérios para a igreja reconhecer uma aparição como verdadeira, né? São vários critérios. O primeiro critério, estar de acordo com a tradição da igreja, com as sagradas escrituras e com o magistério da igreja. Por quê? Porque Nossa Senhora não pode ensinar algo diferente daquilo que a igreja ensina. Porque a igreja é um corpo místico, cuja cabeça é o seu próprio filho. Cristo. Nossa Senhora não vai contra o seu filho. Então, esse é um critério. Segundo critério é a questão, né? A igreja olha muito para o efeito de conversão que essas aparições causam no vidente e nas pessoas que se aproximam ali do lugar. Porque o diabo não trabalha contra ele mesmo. O diabo não muda a vida de ninguém. O diabo ele seduz, mas ele não transforma a vida. E muita gente estava indo até a gruta para rezar, para fazer promessas. Aí Nossa Senhora diz para Bernadette, diga aos padres para que organizem procissões e venham até aqui e que depois me construam uma capela para rezar missas aqui. E aí a Bernadette ela vai com toda a humildade até o pároco, o padre Peyramalho, que era cético assim, em relação a esses fenômenos místicos, né? E é muito curioso o contexto que Nossa Senhora escolhe para aparecer. Por quê? Quando o Papa Pio IX foi proclamar o dogma da Imaculada Conceição, o único país que escreveu em massa, os bispos todos se juntaram, com raras exceções, e pediram para o Papa não proclamar o dogma da Imaculada Conceição, foram os bispos da França. Olha só. Eles disseram para o Papa, olha, aqui na França essa questão da Imaculada Conceição é muito discutida, os teólogos se debatem. Nós temos aqui, de todos os bispos na França, em 1854, uns 3 ou 4 concordavam com a Imaculada Conceição e a maioria não. Inclusive o bispo de Tarbes, que era o bispo da diocese de Santa Bernadette. Ele tinha pedido para não proclamar o dogma. Então, quer dizer, Nossa Senhora, entre todos os lugares no mundo onde ela podia aparecer, ela escolheu a França. Era justamente o lugar que não admitia professar a fé na Imaculada Conceição. E aí teve muita... Os franceses espernearam, mas o Papa proclamou o dogma, então, ou você aceita ou você se coloca fora da igreja. Aí em 1854. Em 1858, Nossa Senhora bem aparece. Aí a Bernadette vai conversar com o padre Peyramalho. Qual que é a resposta do padre? Falou, então você diga para essa senhora aí, se ela quer uma capela e quer procissões e tudo mais, ele perguntou para a Bernadette, você tem dinheiro? Ela falou, não, eu não tenho. Ele falou assim, então você diga para a sua senhora mandar o dinheiro para construir a capela, porque eu não tenho dinheiro. E a Bernadette, ela com toda humildade, ela fala para Nossa Senhora, o senhor pároco mandou dizer que ele não tem o dinheiro, e que é para a senhora mandar, ela manda o recado assim na bucha. É interessante a narrativa que diz que Nossa Senhora ri. Quando ela fala isso para Nossa Senhora sorriu, né, da incredulidade do padre, né? E aí Nossa Senhora diz o que para ela? Ela falou, a seu tempo os meios virão. Os meios virão. Ou seja, né, vai chegar um tempo que o dinheiro vai chegar, né? Fica tranquilo. E aí então o padre falou, agora você vai perguntar o nome para ela. Senão não me volte aqui antes de saber o nome dela. Santa Bernadette pergunta uma vez, ela sorri e não responde o nome. Na aparição seguinte, a Bernadette foi mais esperta. A gruta, a altura da gruta, a gruta não é tão alta quanto parece, né? Naquela época tinha ainda, depois eles aplainaram, abaixou um pouco, mas era um pouco mais alto. Então a Bernadette não estava tão longe de Nossa Senhora.
que ela fez? Ela levou um tinteiro, uma pena e uma folha de papel e estendeu para Nossa Senhora. E disse, a senhora pode fazer a bondade de escrever o seu nome para eu entregar o senhor para? Porque Nossa Senhora riu. De novo, ela riu da simplicidade ali. E ela disse assim, não preciso escrever. Eu vou te dizer na próxima aparição. Pode voltar aqui da próxima vez. Peça às pessoas que rezem, que se confessem, que façam penitência e que venham aqui querendo encontrar Jesus. Olha que interessante. Então, Nossa Senhora aponta para Cristo. A aparição não é Nossa Senhora apontando para ela mesma, é para Jesus. O grande sentido das aparições é o quê? O que Nossa Senhora disse lá no Evangelho lá de João, né? Fazei tudo o que ele vos disser. É o que Nossa Senhora continua dizendo. Aí Bernadette volta e Nossa Senhora fala para ela, enfim, quem ela era. E fala no dialeto da Bernadette, porque a Bernadette não falava francês. E a Bernadette não entendia francês. E Nossa Senhora diz assim, né? Então, Je suis Immaculée Conception, né? Que é o dialeto ali da região. E a Bernadette continuou sem entender nada, né? Falou, esse é o nome da senhora, né? Ela disse isso. Né? Ela falou, então, muito bem. Acabada a aparição, a Bernadette ela vai repetindo isso pelo caminho. Para não esquecer. Ela decora ela porque... medo de esquecer. Então, ela vai falando, quando o padre abre a porta, ela fala, né? Eu sou a Imaculada Conceição. Aí o padre pergunta para ela, falou, você sabe o que você está falando? Onde que você escutou isso aí? Ela falou, foi a senhora da gruta que me falou. Ele falou, você está entendendo com quem você está falando? Ela falou, não. Né? Continuou na mesma, continuou sem saber. Ela falou o nome, eu não sei quem é, o que é. Não sei o que é. E aí o padre explicou, e ela não entendeu. De cara o padre explicou, e o padre precisou usar muitas imagens, figuras de linguagem, até que ela entendeu. E, de fato, ela estava falando com a Virgem Maria. Daí em diante, dessa aparição em diante, aí Nossa Senhora passa a falar para a igreja toda, para o clero e para a vida pessoal da Bernadette. Na última aparição, Nossa Senhora avisou que era a última. E é curioso que a Bernadette, ela pergunta para Nossa Senhora. Ela fala assim, depois que acabarem... Olha a simplicidade dela, né? E ela era simples como uma criança mesmo. Ela fala assim para Nossa Senhora, quando acabarem as aparições, eu tenho que ir para o convento? Olha o que ela pensou. Se eu vi Nossa Senhora, eu tenho que ser freira, né? E olha que interessante, Nossa Senhora não dá a resposta vocacional para ela. Por quê? Porque resposta vocacional é uma coisa pessoal. Isso mesmo. É interessante que Nossa Senhora fala para ela, você que vai escolher. Se você quiser se casar e ter filhos como a sua mãe, como seu pai, você vai se casar, você vai encontrar uma pessoa, você terá alguns filhos, você terá algumas alegrias nessa vida e muitas tristezas, mas terá algumas alegrias. Agora, se você escolher ser religiosa, você vai para o convento, você vai ser humilhada, você vai ser associada à paixão do meu filho, você vai ser esquecida de todos, mas eu te prometo a felicidade na outra vida. E aí a Bernadette escolheu. Ela falou assim, eu prefiro ser esquecida nessa vida e encontrar felicidade na outra. E ela faz esse... e aí, quando o bispo de Tarbes fica sabendo disso, né, ele pergunta para a Bernadette, ele fala, mas não é uma vida muito dura abraçar isso que Nossa Senhora te disse? E ela disse assim, não é duro. Ela falou, porque depois que se vê a Mãe de Deus, a única coisa que se quer é morrer para vê-la de novo. É isso mesmo. Então, ela falou, então todo sofrimento... E ela morre jovem, né, professora? Morre aos 35, 34. 35 para 36. Né? E é uma curiosidade, Santa Bernadette tem um corpo incorrupto, né? Sim. Dos corpos incorruptos é o mais bonito, né? É isso mesmo. Muito bonito, é o mais bonito, sinal. Né? Porque muitos casos de incorrupção, às vezes é uma incorrupção parcial, né? Tem um órgão, uma parte do corpo que sobrou. E às vezes, assim, é uma incorrupção que ainda fica com o corpo muito escuro. É o caso de Santa Rita. Santa Rita está incorrupta, mas ela está muito escura. Né? Então já não está assim. Santa Luzia, né? Santa Luzia está mais escura, mais seca, está incorrupta também. Mas Santa Bernadette, ela ficou incorrupta e flexível por muito tempo. Né? Hoje em dia, ela já não está mais flexível. Né? Os braços, as pernas já não têm mais a flexibilidade, mas até a época da canonização dela, em 1930, ela ainda estava flexível. Né? Então, como se estivesse dormindo só, né? Sim, é um fenômeno muito interessante.
E ela é uma santa, assim, de primeiríssima grandeza. Ela teve uma ferida, né, do lado do coração, embaixo do braço, uma ferida terrível, e ela sofreu com essa ferida no convento sem contar nada para ninguém. E a superiora dela descobriu que ela tinha essa ferida quando ela começou a ter os desmaios antes de morrer. E quando a superiora descobriu isso, falou, mas por que você não contou nada? Ela disse assim, eu não quis incomodar, eu não quis ter tratamento diferente de nenhuma das outras. E se eu falasse, a senhora não ia me deixar trabalhar. E eu precisava trabalhar e cuidar dos doentes e cuidar dos pobres. Então, ela foi uma alma muito associada à paixão de Cristo, mas muito sincera também, o tempo todo, né? Quando fizeram a imagem para colocar na gruta, trouxeram o melhor escultor de Paris. Ele fez a escultura de Nossa Senhora, aquela escultura acadêmica, lindíssima, que está lá, né, na Gruta de Lourdes. Aí perguntaram para Santa Bernadette, olha, ele fez de acordo com a sua descrição. Você gostou? Ela falou, não. Né? Ela, a sinceridade e o dela. cara ficou decepcionado. Ele falou, mas como não, né? Eu sou o melhor para fazer. Ela falou, não. Ela é muito mais bonita que isso. Né? Ela falou, a imagem está até bonita, mas ela mesma ela é muito mais bonita, não chega nem perto disso aqui. Né? Que nada aí, poderia, falou, né, fazer. Pelo menos está no formato que você viu. Ela falou, mais ou menos, porque você fez ela olhando para o céu, ela não olhava para o céu, ela olhava para mim, né? Enquanto falava comigo, né? Então ela era muito sincera, assim, né? É como quando o bispo, né, perguntou para ela durante o processo, falou assim, se você é uma menina pobre, ignorante, nem o catecismo decorou, por que Nossa Senhora foi aparecer justo para você? Ela respondeu, ela falou, certamente porque eu sou a mais ignorante das filhas de Nossa Senhora. Se tivesse alguém mais ignorante que eu, Nossa Senhora teria escolhido essa pessoa e não eu. Olha a sabedoria. É lindo, né? Não, mas é essa frase assim que eu guardo, que é a que Nossa Senhora fala para ela, não te prometo felicidade nessa terra, mas sim no céu. E eu acho que é isso que a gente precisa guardar, né? Inclusive, até vou convidar vocês para fazerem as considerações finais, que nós estamos no final da nossa live. Aqui teria tantas coisas para falar, né? Ainda, tipo, tantos milagres, tantas situações. Mas, infelizmente, nós precisamos ir encerrando. Então, eu faço as minhas, aqui agradecendo o professor Tonon por mais uma contribuição. E vamos lá, vamos nutrir devoção e obedecer. Porque eu sempre digo aos fiéis, quando eu vou falar sobre Nossa Senhora, sobre as aparições, não é? Eu disse no início que minha paróquia é dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Eu digo, é para que o céu se desloque em direção à terra, é porque são graves as ponderações. Né? O sobrenatural não sai se manifestando à revelia. Exatamente. É algo muito extraordinário. De modo que para que Deus desprenda do céu a sua própria mãe, é porque é preciso, é fundamental. Então, visitar as mensagens das aparições e seguir, obedecer, é fundamental. Não porque a palavra é da Virgem, mas é de Deus nos lábios da Virgem e precisa ser obedecida. Né? Então, é essa a impressão, é esse o ensinamento que eu gosto de deixar quando nós tratamos de aparições marianas. Né? Professor? Gostaria, então, de agradecer a todos aqui que nos acompanharam, né? E faço o convite, assim, para aqueles que desejarem que se aprofundem, né? Busquem ler um pouco mais a respeito das aparições de Lourdes, né? Ler, sobretudo, a vida de Santa Bernadette. Eu recomendo muito uma biografia, a melhor biografia que existe de Santa Bernadette, é uma biografia chamada Santa Bernadette, escrita pelo padre Trochu. Se escreve do jeito que se fala, Trochu, T-R-O-C-H-U, Trochu. É um padre francês que escreveu a biografia de vários santos, entre elas a de Santa Bernadette. Existe por várias editoras. Se aprofundem, conheçam, vocês vão se encantar e vai ajudar a vida espiritual de vocês com toda certeza. Com certeza. Quero deixar também as minhas e dizer que Nossa Senhora sempre aparece para nos pedir penitência, oração, sempre para rezar pelos outros, rezar pelas almas. E eu acho que é exatamente isso que nós precisamos, sempre precisamos. Quero agradecer vocês, mas antes eu quero deixar só um recadinho,
Na semana passada nós falamos, né, Padre, sobre o combate espiritual e rendeu tanto. Tiveram ainda as dúvidas que ficaram. Se você participou com a gente na semana passada e ainda tem algumas dúvidas, já vai preparando essas dúvidas que na próxima quarta-feira nós vamos voltar a este assunto e falar sobre o combate espiritual e nos nossos tempos, tudo que nós temos vivido e tudo mais. E eu quero convidar vocês para estar com a gente na próxima semana para falarmos disso. Pedir a bênção também do Padre através da intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, para que nos abençoe e nos envie aí para casa. Amém. Então, que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, que em Lourdes apareceu e se comunicou com todos nós, que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre. Obrigada, professor. Obrigada a você que esteve aqui com a gente nesta noite. Que Deus te abençoe através da intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. E até a semana que vem.